Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Tudo certinho? Como é que estamos aí de semana? Semana abençoada? Com certeza, né? Nós vamos orar, irmãos, continuar orando pelas famílias da igreja, vamos orar pelo bairro Fazendinha e também pelos enfermos, né? Nós temos vários irmãos que estão enfermos, a mãe da irmã Nilceia, também a irmã Nilceia não está muito bem, orar pela irmã Eudes, lá naquela casa de repouso, né? Vamos orar também pela a irmã Rosa, né? A prima do Cláudio, ela está aguardando aí uma cirurgia, e nós não temos ainda notícia como é que está. Também o Marcelo está fazendo uma série de exames, vamos orar por ele também, né? E outros irmãos que precisam das nossas orações, a irmã Edi, a irmã Nair, né? Deus possa restabelecer a sua saúde. Vamos orar também pela irmã Gabriela, a irmã Edi, a irmã Ruth, a irmã Adelina. Então temos vários irmãos que precisam das nossas orações, né? Então eu quero contar com o apoio dos irmãos no sentido de mantermos este momento de oração ao nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos estudar a experiência com Deus na adoração. No próximo domingo, estamos iniciando o mês de novembro, e nós estamos comemorando 2 eventos dos batistas do Brasil. O primeiro é que o mês de novembro é comemorado o mês da música, mas também o mês de educação teológica, né? Vamos orar pelos seminários da nossa convenção, vamos orar pela faculdade, a FABERJ, né? Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, em Campos, né? E vamos orar pela faculdade, que Deus possa abençoar o pastor Alonso e também o pastor Jadir, que são os diretores lá daquela instituição. Mas vamos orar também pelos outros seminários da nossa convenção. No próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 5, Quando a adversidade é gigante. É isso mesmo, o título é esse. Quando a adversidade é gigante. Baseado em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. E a autora é a educadora religiosa Eliane Sarlo, ela que vai trazer o estudo no próximo domingo. Tá? Vamos orar para que Deus possa nos ajudar e nos orientar. Baixe a sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta noite. Louvamos a Ti pela igreja reunida nesta hora. Toma o Teu servo nas Tuas mãos e nos abençoe, Senhor, para que tenhamos um estudo abençoado. Estamos nos preparando para o grande mês da música em nossa igreja, quando teremos algumas pessoas, alguns oradores, alguns ministros de música falando da nossa igreja e também o pastor da igreja. Vamos orar para que venhamos a ter um mês muito abençoado e que realmente possamos desfrutar da boa música que o Senhor nos deu. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Dá-nos a Tua graça em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém.
seus pés, Senhor, vim sacrificar dentro do meu ser um segredo escondido em meu DNA. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois um segredo em mim Deus colocou. Eu vim me render, eu vim me prostrar aos seus pés, Senhor. Vim sacrificar dentro do meu ser um segredo escondido em meu DNA. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois um segredo em mim Deus colocou. E o segredo eu sei, Deus vai revelar quando lá na glória eu entrar. O meu novo nome Ele vai dizer, e o mistério então vou entender. E o segredo então vou conhecer. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois um segredo em mim Deus colocou. Sou adorador, sou adorador. Existe um gênio em mim que o homem não achou. Sou adorador, sou adorador, pois meu segredo é sempre adorar. Pois meu segredo é sempre adorar, adorar, adorar. A experiência com Deus na adoração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 14. Vamos fazer a leitura na Bíblia da linguagem de hoje. Diz assim o texto: quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para Deus,
o Senhor, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de famílias de Israel, se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a Arca da Aliança de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas. Quando todos os líderes chegaram, os levitas pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus, com todo o seu equipamento, para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então, os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas em qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado sem levar em conta o grupo em que pertenciam. E todos os levitas eram músicos, isto é, Asaf, Remã, Gedurum, e os membros dos seus grupos das famílias estavam de pé ao lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas, liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí, todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles levaram a Deus e cantaram assim: Louvem a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Que Deus, então, nos abençoe e Deus nos ajude na compreensão do texto da sua palavra nesta hora. Então, irmãos, como introdução, ter uma experiência com Deus deve ser uma proposta permanente da nossa vida. A história do povo de Israel é marcada por fatos que impressionaram a nossa mente, ou impressionam a nossa mente. Em um livro de teologia do Velho Testamento, o autor diz o seguinte: os profetas, salmistas e homens piedosos do Velho Testamento, nas suas experiências religiosas, aprenderam que o Senhor, na sua própria natureza, não muda jamais. Malaquias capítulo 3, verso de número 16, o texto nos leva a pensar da seguinte forma: eu, o Senhor Jeová, não mudo. Muitas vezes, por ocasião das circunstâncias da nossa vida, estamos traindo a Deus, precisando ter cuidado. E a partir de agora, nós vamos trabalhar algumas experiências à luz do texto. A Arca do Pacto do Senhor. Esta era a mesma Arca da Aliança que Deus mandou Moisés construir, enquanto o povo se encontrava no deserto do Sinai.
era chamada a Arca do Pacto, porque nela estavam contidas as tábuas da lei com os 10 mandamentos. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, onde eram guardadas as 2 placas de pedra que estavam escritos os 10 mandamentos. Nela também eram guardados os objetos sagrados. Se os irmãos quiserem depois conferir, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, de 10 a 22, Hebreus 9, de 4 a 5. O pastor não vai fazer a leitura, tendo em vista o nosso tempo. Vamos então pensar agora no propiciatório, tampa da Arca da Aliança, sobre o qual o sumo sacerdote borrifava o sangue no dia da expiação. Dia da expiação, festa anual dos israelitas, do qual o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. E que hoje não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus já se sacrificou por nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz assim: Vós sois santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, se Deus deve estar em algum lugar nesse sentido, que seja no interior do nosso coração, porque Ele nos chama para a santificação. Os sacerdotes e os levitas. Sacerdotes. No Antigo Testamento, eram os descendentes de Arão, separados para servir como oficiantes no culto realizado no primeiro tabernáculo e depois no templo. Os sacerdotes eram mediador entre Deus e o povo. Antes de Arão, já havia então sacerdotes. Você pode conferir Hebreus capítulo 3, de 1 a 3. No Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Apocalipse 16, de 5 a 10. Os levitas, membros da tribo de Levi, os levitas ajudavam os sacerdotes no serviço do tabernáculo. E depois, no templo, como diz, então, registrado 2 Crônicas, capítulo 8, verso 14. Os sacerdotes e os levitas estavam envolvidos com o alto culto ou com o ato de culto. Aqui está o grande segredo para os nossos dias. A nossa preocupação é ter um bom culto, um culto bem preparado, bíblico, com fundamentação bíblica, porque com certeza o que o povo precisa, o que todos nós precisamos, é ter a palavra de Deus e ter Bíblia na vida e nos corações das pessoas. Então eu quero frisar bem isso. Até aqui, o grande segredo para os nossos dias. Então eles estavam envolvidos com o ato de culto. E todos nós, neste momento, estamos envolvidos neste ato de culto. Domingo que vem, à noite, estaremos também na mesma situação, no culto da manhã, na escola bíblica dominical. Tudo, meus irmãos, envolve um ato de culto. Então, a manifestação da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Porventura, saberíamos interpretar devidamente este termo? A glória de Deus é a expansão da sua soberania, que abrange tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A glória de Deus se manifestou ali no santuário, nos limites da percepção humana, o suficiente para que se mantivéssemos inclinados diante da sua presença. Então, irmãos, os adoradores de hoje são pessoas transformadas, salvas por Cristo Jesus. Nós somos adoradores de Deus, que temos a sua glória resplandecendo em nós em todo o tempo e não somente nas horas de culto.
Eu quero então concluir a mensagem, o estudo desta noite, me reportando a dois textos, Efésios capítulo 5, verso 20 e Efésios capítulo 5, verso de número 21. Então diz assim o verso de número 20: E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A experiência com Deus na adoração. Que Deus possa então nos abençoar, possa nos orientar, e no próximo domingo, irmãos, a partir deste momento de introdução, no culto desta noite, no próximo domingo, meus irmãos, venhamos com disposição, porque teremos um mês abençoado na presença do Senhor, o mês da música e o mês de educação teológica. Que Deus nos abençoe e que Deus permita um final de semana abençoado a todos, é a nossa oração. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Eu quero, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus.